A gente continua falando de saúde porque a gravidez na adolescência é um dos maiores riscos de saúde e de morte às mulheres. E continua em alta no Brasil a gravidez na adolescência. 1 a cada 7 bebês é filho de mãe adolescente. Por dia, 1.043 adolescentes se tornam mães no Brasil. Metade delas tem entre 10 e 14 anos de idade. Em Mato Grosso do Sul, 15% dos partos foram de adolescentes no ano passado. Você vai ver agora uma reportagem especial sobre os tipos de anticoncepcionais que existem no mercado. Cada vez mais cedo, as adolescentes vêm se tornando mães. Grande parte dessas gestações não são programadas. Alguns fatores, como a desinformação dos meios contraceptivos, o uso errado e até mesmo a falta de orientação por parte da família, contribuem para essa realidade. Principalmente pela desinformação sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Porque se a gente for pensar no conceito desse tema, o direito, né, de escolher se quer ou não ter relação sexual, o poder de decidir se quer ou não ter filhos, e se quer ter filhos, quantos e quando quer tê-los, e isso precisa dos métodos contraceptivos para dar conta disso, para elas terem essa segurança de decidirem sobre a vida delas. Em 2020, foram registrados mais de 380 mil partos em mulheres com idade até 19 anos. Isso representa 14% de todos os nascimentos no país. Dados mais recentes da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul apontam que em 2020 foram 41.308 nascimentos no estado. Desse total, 5.062, as mães tinham idades entre 10 e 15 anos. Já em 2021, tiveram 43.695 partos, sendo que 6.305 as mães eram adolescentes menores de 15 anos. De acordo com essa médica ginecologista, a gravidez na adolescência pode trazer vários problemas. É uma situação que tem um impacto global, né? Tanto físico quanto psicológico, né? Às vezes é uma mulher, uma menina que não está preparada para esse tipo de situação, né? A gente sabe que a realidade de uma gravidez indesejada hoje no Brasil, ela comete cerca de 55% das mulheres, então mais da metade. Acredito que esse fato se deve a um problema, uma questão assim, numa deficiência relacionada à educação sexual hoje em dia no Brasil e também a certos mecanismos do planejamento familiar. Então, quando a gente investe em educação sexual desde as bases, tanto para menina, menino, quando isso já é trabalhado na família de alguma forma ou na escola, a gente consegue detectar esse comportamento de risco e o jovem fica mais consciente para saber que, muito além de uma gravidez indesejada, ele também pode estar exposto a riscos como infecção sexualmente transmissíveis. 55% das gestações não são programadas. Por isso, um dos meios mais utilizados é a pílula do dia seguinte, usada geralmente após a relação sexual desprotegida. A pílula do dia seguinte é uma das opções que englobam os métodos contraceptivos de emergência. Seria lá aquele último recurso que a gente vai utilizar quando existe risco de uma gravidez indesejada. Se a gente utilizar essa pílula com 24 horas da relação sexual desprotegida, a gente vai ter um índice de eficácia de cerca de 90%. Se a gente utilizar ela lá no dia seguinte, como a gente estava pensando que era, o índice já cai para 85%, 87%, e assim sucessivamente. A Secretaria Estadual de Saúde, desde 2007, realiza o programa Saúde na Escola, que tem como objetivo articular e orientar os jovens sobre a gravidez na adolescência. O Estado tem a questão do programa de saúde na escola, que é uma proposta do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, com a finalidade de fazer a integração e a articulação de políticas entre educação e a saúde, para fazer essa intervenção mesmo, para apoiar esses jovens, orientá-los de forma correta, para que tenham, não só conheçam os métodos, seus direitos sexuais e reprodutivos, sobre sexualidade, e principalmente que tenham segurança para quando forem iniciar a vida sexual, não tenham uma gravidez precoce. Outros meios contraceptivos, como a camisinha, o anticoncepcional e o DIU, o dispositivo intrauterino, são métodos disponíveis pelo SUS,
que previnem a gravidez não programada. Falando de contraceptivos de uma forma geral, a gente apresenta 5 grupos hoje, que são os métodos comportamentais, como por exemplo a tabelinha, existem os métodos de barreira, como por exemplo os preservativos, os métodos hormonais, os principais representantes são as pílulas contraceptivas orais, existem os métodos intrauterinos e existem os métodos cirúrgicos. Aqui entrariam os DIUs, não hormonal, hormonal, e o implante contraceptivo subdérmico, que a gente conhece por Implanon também, que são opções bastante práticas, muito mais eficazes que a pílula do dia seguinte e muito mais seguras.